Facebook. Ora, boa noite a todos. Antes de mais, agradecer a disponibilidade de todos para estarem presentes, à professora Sandra Antunes por ter aceitado o desafio de colaborar comigo neste evento, aos três oradores, à engenheira Alexandra Magalhães, ao Dr. Paulo Gonçalves e à Dra. Maria Amélia Ferreira. É um prazer ter neste painel estes três oradores para falar sobre a importância das instituições sociais no pós-Covid-19. Acho que vão ser o principal apoio das famílias, já está a ser no pós-Covid-19. Eu tenho feito várias palestras relacionadas com o turismo, relacionadas com o Covid-19, porque vão ser grandes impactos, não só no turismo, mas em todas as áreas. Há um mês atrás tive a oportunidade de ter aqui três autarcas num debate parecido, a falar sobre o Covid-19, a falar sobre o que está a acontecer, sobre o papel das autarquias nisto tudo. Via-se nos três autarcas presentes, via-se preocupação, tanto no Presidente da Câmara de Amarante, o Presidente da Câmara de Castelo Paiva e o Vice-Presidente da Câmara de Oliveira das Meias. Via-se que havia alguma preocupação no pós-Covid-19, para preparar o pós-Covid-19. Hoje iremos falar sobre as instituições, o papel das instituições. E antes de mais, antes de continuarmos, passo a palavra à professora Sandra Antunes para também dizer algumas coisas antes de iniciarmos. Eu agradeço o convite do Diniz, é um prazer estar aqui a falar consigo. É sobretudo um orgulho muito grande, é com muito orgulho que percebemos que os nossos ex-alunos fazem e trilham percursos, não é, de excelência, interventivos, atentos à realidade que os rodeia e que pretendem, através, por exemplo, deste tipo de discussão, intervir nessa realidade e informar. E, portanto, agradeço o convite e é um prazer conhecer a doutora Amélia e a Alexandra, que já conheço, e o outro orador que tem um nome K72, algo que tem Dr. Paulo Gonçalves. Paulo Gonçalves. Sou russo. E não sei se o professor Carlos Costa e a Catarina Ribeiro também estão aí, porque estão com o som desligado. E a Catarina Martins, e portanto espero que seja uma conversa interessante, uma palestra interessante e que possamos aprender uns com os outros e partilhar aqui algumas das nossas preocupações, que seguramente serão muitas neste contexto. A palestra vai desenrolar-se da seguinte forma: nós temos 4 questões que foram enviadas previamente para vocês, também para vocês verem as questões que vamos fazer. Vamos fazendo alternada, faço uma, a professora Sandra faz outra, vocês vão respondendo rotativamente. No final, quem quiser fazer questões pode fazer e depois haverá cerca de 10, 15 minutos para debate e para o fecho da conferência, e depois cada um também dará uma palavra final. Professora Sandra Antunes, se quiser começar com a primeira pergunta, esteja à vontade. Pronto, a primeira questão que nós de facto consideramos oportuna colocar às pessoas que aqui estão, aos oradores, é no sentido de que dificuldades ainda que os mídias, não é, os meios de comunicação tenham feito eco de algumas dessas dificuldades, e todos nós de alguma forma fomos acompanhando também a situação no período de confinamento e naquilo que tem a ver com esta pandemia.
A questão prende-se com as dificuldades que cada um de vós, enquanto responsáveis por instituições particulares de solidariedade social, ou por intervir nessa área, que dificuldades é que conheceram e sentiram como mais prementes neste contexto? Quem é o primeiro voluntário? Posso ser eu? Força. Acima de tudo, a nossa instituição já tem 7 respostas sociais. Nós temos, neste momento, a dar resposta nas várias respostas, nas 7, já estamos a dar apoio a 379 utentes, que não é fácil. E um dos maiores problemas que nós tivemos foi não dar resposta aos utentes de centro de dia. Ou seja, os utentes de centro de dia tiveram que ficar em casa, isolados, nas várias aldeias da nossa freguesia. A nossa freguesia de Vilar de Massada dá apoio a 4 aldeias, mas também dá apoio a outras freguesias. E é complicado para quem não conhece como atuar contra esta pandemia, porque estávamos todos completamente... fomos todos apanhados de surpresa. A nossa instituição tem 60 colaboradores, mas o que é facto é que tivemos que isolar 30 utentes de centro-dia, mais 30 utentes de apoio domiciliário. Tivemos que reestruturar as equipas, fazer várias equipas de rua, e não foi fácil, porque temos 2 ERPs, onde temos neste momento 65 utentes, e não foi fácil trabalhar com estes recursos humanos, em que tivemos que fazer escalas, tivemos que fazer equipa espelho, tivemos que criar rotinas e ao mesmo tempo as IPSS estão credenciadas para dar apoio, não para dar apoio na área da saúde. E o que é que o Estado, o que é que nos ajudaram nesse sentido a fazer, porque não tivemos apoios absolutamente nenhuns. A Segurança Social implementa uma data de normas, recebemos uma data de normas diariamente, 3, 4, como vocês sabem, que fomos bombardeados com normativos e regulamentações, mas o que é facto é que quem está no terreno, as IPSS que são do terceiro setor, que não geram fins lucrativos, não têm grandes verbas para conseguir pôr em prática logo este tipo de apoio de trabalho. Estamos a falar de utentes que estão isolados, estamos a falar de utentes que não têm retaguarda familiar, estamos a falar de utentes que não têm condições de habitabilidade. Muitos deles, porque faziam a sua higiene pessoal aqui na instituição, em que nos vemos quase obrigados a levar garrafões de água quente para os utentes em casa para lhes darmos um banho. Acabamos por lavar as roupas em casa, acabamos por estender, acabamos por isolar o máximo possível estes utentes. Estas foram as maiores dificuldades, foram conseguirmos também recursos humanos voluntários. Estamos a falar de Vilar de Massada, que fica sensivelmente 25 km de Alijó, que é o nosso concelho, e 40 km de Vila Real. A extensão de saúde funcionava aqui, fechou. Para termos minimamente os cuidados de saúde, tivemos que nos deslocar a Aljó, apesar de nós termos um médico interno que vem cá 1 a 2 vezes por semana, enfermeira a tempo inteiro, e temos uma equipa multidisciplinar de técnicos, mas o que é facto é que tivemos estas dificuldades. O Hospital de Vila Real também distante, alguns utentes tiveram obrigatoriamente que fazer os seus tratamentos. Nós temos 2 ERPs, o ERP Quartos e o ERP Moradias. A nossa sorte, entre aspas, é que o ERP Moradias é tipo aldeia lar, porque nós estamos situados numa quinta, em que 2 dessas casinhas nós deixamos para isolamento, ou seja, os utentes quando iam fazer os seus tratamentos a Vila Real, ou quando tinham mesmo obrigatoriamente que sair,
nós isolámos os utentes e fazer quarentena durante o tempo que eles assim entendiam. Não tivemos testes de Covid, a não ser o nosso município, que nos ajudou imenso. Não tivemos sequer apoio por parte do Estado, da Direção-Geral de Saúde, muito pouco, ou quase nada, só se nós nos dirigíssemos e perguntássemos, e teríamos que ter 4, 5, 6 e-mails ou questões para pôr. E essa foi de facto a nossa maior dificuldade, porque não conhecíamos absolutamente nada, mas ao mesmo tempo também ninguém nos instruiu, ninguém nos ajudou neste sentido, como é que nós teríamos que trabalhar e como é que teríamos que fazer. Até ao momento nós fizemos já, quer os colaboradores, quer os utentes, os testes, até hoje não tivemos nenhum caso, quer na nossa instituição, quer na nossa freguesia. Tivemos também que apoiar, além dos nossos utentes, apoiamos pessoas da nossa freguesia e pessoas que eram idosos, que não tinham apoio, mas ao mesmo tempo precisavam de bens alimentares, pequenas compras, e nós tínhamos equipas de rua a fazer isso. Colocámos 4 equipas com 4 carros diariamente, passámos quer nos utentes de centro-dia, quer nos utentes de apoio domiciliário, 6 a 8 vezes diárias. Estamos a falar de pequeno almoço, estamos a falar de higiene pessoal, higiene habitacional, estamos a falar de vários serviços que nós prestámos, além da psicóloga, além da psicometricista, além de toda esta equipa que tinha, porque estávamos a falar de pessoas, de forma a que eles não entrassem no estado anímico, não é? E que tivéssemos aqui completamente isolados. Estamos a falar de aldeias que a maior parte são idosos, e este foi a grande batalha também que nós tivemos, apesar de termos tido algumas ajudas. Fizemos 3 candidaturas que fomos apoiados pelo BPI La Caixa, fomos apoiados pela Fundação Gulbenkian, também numa Sada Não Para ao abrigo do Covid. Tivemos sempre o nosso município connosco, mas esse foi a grande batalha. Tivemos muitas dádivas, tivemos muita gente a apoiar-nos. Por incrível que pareça, muita gente, quer da nossa freguesia, quer do nosso concelho, quer do distrito, quer do país, pessoas que já conheciam a nossa instituição, pessoas que sabiam a nossa forma de tratar e de funcionar. Tivemos dádivas de muito lado, mas no início custou bastante, porque não tínhamos, estávamos isolados, não tínhamos, foi muito difícil até fazer compras de bens essenciais, a não ser que muitas vezes nós tínhamos que pedir e estarmos sempre, foi muito cansativo. Até posso-vos dizer que até há pouquíssimo tempo, na semana passada, nós não sabíamos o que era sábados e domingos, porque era diariamente 12, 14 horas, quer os técnicos, os colaboradores também fizeram equipa espelho, mas os técnicos foram, entre aspas, muito massacrados nesse sentido, porque não sabíamos muito bem o que é que nós teríamos ali para responder. Agora já abrimos a creche, também tínhamos fechado a creche, já abrimos o ATL, não nas instalações da nossa instituição, que também foi uma batalha, porque entretanto queriam que nós abríssemos, e nós fizemos circuitos. O ATL nós abrimos na escola primária, que neste momento não está a haver escola, não é? E então pedimos ao município e eles cederam-nos a escola, que tem excelentes condições, e neste momento estamos a dar resposta a 40 crianças do ATL, no Concelho de Aljó somos a única a dar resposta, abrimos dia 1 de julho, voltamos a fechar as visitas dos familiares, voltamos à cautela, porque temos muita gente, muitos familiares que vêm de fora. Temos aqui uma instituição muito próxima de nós, que na semana passada tiveram casos Covid e têm casos Covid ativos, e estamos preocupados, como é evidente. Muito bem. Muito bem. E é o seguinte, Dr. Paulo,
Sim, antes de mais, boa noite a todos. Muito obrigado, Início, professora Sandra, pelo convite que me fizeram, convosco que estou convosco. Eu represento, para todos os efeitos, a Caritas Diocesana do Porto. Tem uma realidade um pouco diferente da Alexandra. Alexandra, muitos parabéns pelo trabalho que vocês estão a fazer. Percebo alguma angústia na sua voz, porque naturalmente quereria seguramente fazer mais e muitas vezes sente-se impotente. Portanto, quem está no terreno é isso que acontece tantas e tantas vezes. A Caritas Diocesana do Porto também é uma instituição católica com 70 anos. Na sua essência, procura desenvolver uma cultura de promoção e bem-estar e da qualidade de vida das pessoas, das famílias e das comunidades, muito especialmente os mais pobres, os excluídos e os marginalizados. E é disto que se trata. Nós vivemos, de facto, um período absolutamente excepcional das nossas vidas. Nenhum de nós, nenhuma instituição estava preparado para uma pandemia com esta dimensão, com este impacto. A nossa primeira grande surpresa foi o contacto direto e quase que imediato que passamos a ter com cidadãos estrangeiros, que não eram frequentes batermos à porta. Para vocês terem uma ideia, a Caritas normalmente apoia famílias portuguesas ou radicadas em Portugal naturalmente, mas nós de um momento para o outro passamos a ter famílias da Venezuela, da Colômbia, do Brasil, de Itália, por exemplo, a baterem-nos à porta. Tivemos dezenas e dezenas de casos dessa natureza, que foi, confesso, uma surpresa grande, não é? Foi uma surpresa grande. Doutor Paulo, desculpe interromper. Essas situações foram colocadas por conta da pandemia, isto é, por encerramento de serviços, de postos de trabalho? Ou... Não, nós, no fundo, a conclusão a que chegamos é uma conclusão muito simples, não é? Portanto, a economia informal, de facto, continua a ter um peso muito significativo no nosso dia-a-dia, não é? Portanto, muitas dessas pessoas estavam completamente desprotegidas, porque viajaram para Portugal, não sei muito bem em que condições, às vezes com visto turístico ou o que fosse, e estavam aqui a desempenhar funções domésticas, por exemplo, de empresas de transportes, por exemplo, sem referir nenhum nome em particular, era com muita frequência. Como eu diria, como eu estava a dizer, vemos um período excepcional das nossas vidas, nós tivemos que readaptar os nossos serviços. Esta pandemia veio numa fase em que nós estávamos a fazer um trabalho de base, que era o trabalho de base de nos aproximarmos às comunidades e às paróquias em particular. Para vocês terem uma ideia, a Caritas Diocesana do Porto está espalhada por 22 vigararias, 577 paróquias. Estamos a falar no essencial de 26 cidades, portanto é praticamente a região norte toda, não é? Nós vamos da Amarante até Oliveira das Mães. E aquilo que nós entendemos desde a primeira hora, portanto, nós quando lançamos o nosso plano estratégico, o nosso objetivo era exatamente esse, definirmos o nosso papel e onde é que nós de facto podemos fazer a diferença. E nós queremos ser de facto o elemento ou agente dinamizador de referência na Diocese do Porto, e para que isso aconteça, do nosso ponto de vista, temos que trabalhar com as instituições que estão no terreno. Nós não nos vamos substituir a ninguém que esteja no terreno a fazer um trabalho muito válido. Ainda há pouco ouvimos um trabalho muito válido pela voz de Alexandra Magalhães, e portanto aquilo que nós procuramos fazer de facto é associar-nos a essas instituições, paróquia a paróquia, no sentido de fazermos o melhor trabalho possível, e em particular aquilo que nós sentimos durante algum tempo, no trabalho de base que fomos fazendo nos últimos anos, é que do ponto de vista alimentar, por exemplo, na Diocese já existia alguma resposta social. Numa linguagem mais simplista, as pessoas não passariam propriamente fome, não é? Porque há sempre uma paróquia, uma Conferência Vicentina, uma instituição que está pronta de facto a poder ajudar essas famílias de facto desprotegidas e carenciadas. Diferente disso é tudo que tinha a ver com a área da saúde. A área da saúde é uma área crítica, na cidade do Porto muito, mas na Diocese também, e portanto nós aquilo que passamos a fazer, os nossos esforços, foi exatamente concentrarmos as nossas energias, o nosso investimento exatamente na área da saúde. Só para vocês terem uma ideia, nós neste momento temos cerca de 500 equipamentos distribuídos por toda a Diocese. Estou a falar de cadeiras de rodas, camas ortopédicas, porque de facto era uma área que nós sentíamos que era crítica e que de facto podíamos fazer a diferença. Mas depois as pessoas, muitas das vezes, nós
um idoso chega à farmácia, tem que comprar 3 medicamentos e não tem dinheiro para comprar os 3 medicamentos e só compra um, não é? E, portanto, muitas das vezes esses medicamentos são de facto complementares, e a Caritas tem procurado fazer um esforço também exatamente nesse sentido. Concentramos muito na área da saúde. O que é que mudou neste período? É que nós, de facto, temos um protocolo, assinamos um protocolo há cerca de um ano com a Universidade Católica do Porto. Nós temos em permanência 15 jovens enfermeiros na Caritas para que possamos dar um acompanhamento a essas famílias, isto é, a doação ou o empréstimo de uma cadeira, de uma cama articulada, de uma cadeira de rodas, permite apenas responder ou dar uma resposta imediata. Mas depois aquela família de facto precisa de um acompanhamento muito mais global, muito mais aprofundado. E portanto era um trabalho de base que estávamos a fazer com a Universidade Católica do Porto, com esses jovens enfermeiros, a visitarem as pessoas de facto, as famílias que estavam sinalizadas. Mas como é mais ou menos óbvio, neste período, retomamos agora, no último mês, mas tivemos mais de 2 meses sem poder visitar essas famílias. As famílias não ficaram completamente desprotegidas, não abandonamos as famílias, não é? Uma vez mais, o que esta pandemia nos ensinou é que, de facto, o trabalho no terreno, o trabalho de proximidade, é um trabalho, de facto, muito válido, muito válido. E se nós tivermos, de facto, nas paróquias, instituições que possam prestar esse trabalho, o papel da Caritas, no fundo, é ajudar essas instituições que estão no terreno. É isso que nós temos procurado fazer. Para dar, a título de exemplo, a Alexandra há pouco falou da questão que tiveram muitas ofertas, muitas dávidas e afins. E eu vou-vos dizer que analiso isto em dois primas distintos. Primeiro, com alguma mágoa. Eu julgo que nós, nos últimos meses, tivemos muito mais doações, por exemplo, de alimentos, do que no passado recente. Só que muitas das vezes as pessoas esquecem-se que instituições como a Caritas trabalham 365 dias no ano. Quando os anos são bissextos, até trabalham 366, não é? E de facto as pessoas, de um momento para o outro, lembraram-se das Caritas. E o trabalho é válido e é importante todos os dias. Nós tivemos, de facto, várias instituições que nós em determinado momento, o Grupo Dia, a Mercadona, doaram-nos, as duas instituições, cerca de 10, 12 toneladas de alimentos, por exemplo. Essas toneladas de alimentos não ficaram na Caritas. O que é que nós fizemos? Nós perguntamos às 22 vigararias, nós temos estas 12 toneladas de alimentos, quem precisa, o quê, quando, onde, o que for. E no último mês e pico, portanto, por exemplo, do ponto de vista alimentar, conseguimos ajudar cerca de 1.200 famílias, e com um número ainda que mais preciso, em termos de crianças, são quase cerca de 900 crianças que ajudamos neste período também. Por isso, com muito agradecido, de facto, às instituições que nos ajudaram, também com alguma mágoa, porque, de facto, não se podem lembrar das nossas instituições apenas nestes momentos, não é? Nós, em particular, a Caritas tem uma fonte, as Caritas têm uma fonte de rendimento anual, que é o petitório anual, que acontece por altura da Páscoa. E este ano não pode acontecer. Haveremos de encontrar uma solução, naturalmente, não é? Mas a verdade não pode acontecer. Também do ponto de vista financeiro, a instituição teve que ir às reservas, teve que repensar aquilo que para nós era óbvio. Nós não podíamos era deixar de ajudar as famílias que precisavam efetivamente de ajuda. Só um último apontamento. Eu acho que neste período, em particular na cidade do Porto, nós investimos mais dinheiro na aquisição de embalagens do que propriamente em alimentos, porque a resposta teve de facto de ser diferente. Isto é, numa circunstância normal, mesmo nas paróquias, nas conferências vicentinas, na rede Caritas, vamos lá, numa forma mais abrangente, nós doávamos cavados às pessoas, passamos a ter que fazer de uma forma diferente. Nós passamos a ter que distribuir alimentos na família das pessoas. Chegar à casa das pessoas, confeccionar alimentos e entregá-los de facto em casa. A resposta teve de ser diferente, mesmo desde logo a confeccionar os alimentos e depois a rede de voluntários que foi preciso angariar para que... Esse papel não foi um papel da Caritas, foi um papel de instituições que estão no terreno,
por exemplo, a Casa de Saúde de Boa Vista, ou a Igreja de Marquês fizeram um trabalho, a Nossa Senhora da Conceição fizeram um trabalho absolutamente notável. A Igreja de Nossa Senhora da Conceição, por exemplo, todos os dias fornece cerca de 600 refeições. Nós aquilo que fizemos foi ajudar essas instituições que estão no terreno, porque de facto estão a fazer um trabalho muito válido e a Caritas não tinha sentido nenhum estar a substituir aquele trabalho quando é um trabalho de excelência. Obrigada. Doutora Amélia? Tem o micro desligado. Eu sei, já está ligado. Muito boa noite, muito obrigada. Obrigada primeiro ao Dinis, que é do meu sítio, e portanto, obrigada pelo convite, e é um gosto muito grande estar convosco, porque eu acho que nestas alturas, são alturas absolutamente boas para se poder criar redes e para se conhecer outra gente que está a trabalhar no terreno. E eu partilho muito daquilo que foi apontado, quer pela Alexandra, relativamente às respostas que teve que dar numa série de tipologias, que no contexto em que eu estou a trabalhar na Santa Casa da Misericórdia do Marco, nós temos um contexto um pouco diferente, porque há tipologias que não temos, e depois também ao traçar do quadro que foi feito pelo Paulo Gonçalves. E claramente, assim em termos muito, depois vamos à parte, digamos, mais específica das instituições. E eu penso que nós nos confrontamos com esta pandemia com uma constatação de uma incapacidade das instituições se poderem responder articuladamente e criteriosamente com uma circunstância que ninguém estava a contar, que ninguém conhecia e que só se conseguiu ultrapassar porque somos portugueses. E nesse aspecto, enquanto portugueses, nós conseguimos de facto encontrar soluções que podem não ser soluções logo sustentáveis, mas que não conseguimos, ou melhor, conseguimos não deixar cair aqueles que precisam de nós nestas alturas. E portanto, o português em todas as áreas funciona nesse tipo. Também nos serviu para constatar e para tornar muito emergente a situação de pobreza do país, designadamente na Zona Norte, e a Alexandra está a viver na Zona Norte. Nós somos uma zona em que os indicadores de pobreza são muito grandes e estes indicadores de pobreza tornaram-se muito emergentes com esta pandemia e, desgraçadamente, vão ainda tornar-se piores na fase de pós-pandemia. Portanto, esse é outro aspecto. Um terceiro aspecto que eu acho que nós temos que ter muita consciência. Eu trabalho muito na área da saúde, eu sou médica, sou professora da Faculdade de Medicina, durante 40 anos ensinei anatomia, portanto eu não andei aí a dissecar agora às pessoas, porque inclusivamente nos últimos anos tenho ensinado humanidades em medicina, numa reforma curricular que institui na Faculdade de Medicina, e medicina narrativa, portanto aprender com as histórias dos doentes, na área da humanização. E aquilo que também se tornou muito evidente é a necessidade premente que nós temos enquanto país, enquanto cidadãos que de algum modo podemos ter voz, em conseguir uma articulação entre o Ministério da Saúde, o Ministério da Solidariedade, Trabalho e Social e o Ministério do Trabalho. Isto não funciona e nós não conseguimos funcionar nas nossas instituições sem isso. Foi aquele grito de alerta da Alexandra que eu não sou da saúde, mas precisei da saúde, e todos nós constatamos que a saúde falhou em muitas circunstâncias. Eu não estou, digamos, a pendurar a saúde, porque eu acho que as respostas foram sendo dadas à medida que as circunstâncias apareciam, mas nós não podemos continuar a ter as nossas respostas só baseadas no Instituto de Segurança Social e no Ministério da Solidariedade e Segurança Social, mas temos que ter o apoio fundamental da saúde.
Os nossos lares não podem continuar a depender de boas vontades ou de projetos que nós vamos ganhando, como eu também os tenho ganhando, e tenho uma circunstância, e esse aspecto é muito importante, de Inês do Marco, é ter uma Santa Casa da Misericórdia que tem um hospital. E, portanto, é uma situação muito privilegiada. Temos um hospital onde, desde há um ano, temos um diretor clínico que inclusivamente fez a formação a todo o pessoal do Marco, desde o hospital, a escola, a Câmara, que é o professor Agostinho Marques, que até fez a educação a todo o país, porque só aparecia na televisão a falar às quartas e às sextas-feiras da pandemia como pneumologista, e como pneumologista que deu-nos um apoio, uma tranquilidade muitíssimo grande, o que eu imagino que sejam instituições que não têm este apoio da saúde. A articulação com o trabalho, eu também penso que vai ser crucial, porque claramente, em relação, por exemplo, à Santa Casa da Misericórdia do Marco, não se colocou essa situação, porque tivemos sempre pessoal e tivemos inclusivamente que contratar pessoal, mas há muitas instituições que não conseguiram responder do ponto de vista económico a esta pandemia. Eu posso vos dizer que, por exemplo, a Santa Casa da Misericórdia do Marco despendeu quase 100 mil euros em EPIs. E tem o hospital, tem o lar, assim, tem que ter alguma capacidade, uma capacidade financeira que é posta em risco numa situação posterior. A perspectiva também que eu tenho é não só como está dirigir uma Santa Casa que tem o hospital, pronto, que esteve com os serviços fechados, o bloco, segundo digamos, as diretivas da Direção-Geral de Saúde, nós fechamos o bloco operatório, fechamos a consulta externa, disponibilizamos o serviço de atendimento permanente para o centro de identificação e de diagnóstico de Covid. Acho que esse aspecto foi um aspecto importante no Marco, ter existido e ter ficado nas instalações do hospital, porque tinha acesso, por exemplo, ao serviço de imagiologia, onde rapidamente quem tivesse sintomatologia respiratória poderia ir fazer logo as radiografias, e tínhamos um pneumologista que é diretor clínico e que conseguia fazer o diagnóstico. O serviço de consultas externas esteve fechado, o que quer dizer que durante mais de 2 meses nós continuamos a trabalhar, a pagar os vencimentos, a ter o lar a funcionar sem conseguir realizar qualquer verba. E por mais misericórdia que nós sejamos, se não tínhamos dinheiro, não conseguimos ter dinheiro para pagar a 200 e tal funcionários. Portanto, isto tudo enquadrado cria-nos um quadro complexo, ainda mais se avançarmos para outra situação em que também, e eu aí tive muito a noção do Distrito do Porto, porque estou a presidir ao Secretariado Regional do Porto das Misericórdias. São 21 misericórdias que apoiam por dia quase 23 mil pessoas e têm quase 6 mil colaboradores diretos contratados, com uma série de respostas das diferentes tipologias, como tem a Alexandra. Eu não tenho a parte das crianças, não tenho, e que se viram confrontados com, e eu acho que nenhuma entrou, digamos, na área da saúde, só houve uma ou 2 misericórdias mais do Sul que entraram em layoff, mas depois houve todas aquelas situações de quem teve que ir para casa tratar das crianças, de quem ficou em layoff, sem a segurança que depois possa manter os seus empregos. Eu acho que tudo isso é muito crítico em termos daquilo que nós vamos passar no futuro, e todos nós que aqui estamos, penso eu, que íamos precisar era de ter uma confinação agora durante 15 dias para descansar, porque demos a cara durante estes dias todos, eu não houve dia que não tivesse que ir para a misericórdia. Isto também não é só aspectos negativos, porque eu acho que esta situação nos veio criar, e eu gostaria muito que isto fosse desenvolvido, o sentido de comunidade. Isto aqui foi um dos pontos que o nosso cardeal Tolentino Mendonça acabou por realçar, o sentido de comunidade. Todos nós ficámos a perceber que não conseguimos resolver nada sozinhos.
E isso pode nos fazer agora, em termos de nos podermos articular em diferentes instituições, e estes webinars são extremamente importantes para isto. Pá, eu não conhecia a Alexandra, não conhecia a Sandra, eu também não conhecia o Paulo, e agora vocês vão ter que me dar os vossos contactos, eu vou chatear-vos, porque acho que temos obrigação. E vocês são muito mais novos do que eu, e portanto eu já tenho a autoridade para dizer isso, e o Dinis coordenará isso. E este sentido de comunidade, o sentido de comunidade é qualquer coisa que surgiu e que nós vamos ter que o manter, porque senão vamos continuar a ficar desgraçadamente cada vez mais pobres, com menos respostas para os nossos idosos, com as crianças com déficits de literacia grandes, porque são pouco controlados em termos daquilo que ocorreu, e quem era pobre, quem não tinha condições para poder, quantas crianças não tinham computador? Exatamente. É incrível porque eu tive situações que nós conseguimos resolver, mas são coisas pontuais. E eu acho que cada vez mais as resoluções pontuais, era o que dizia o Paulo Gonçalves, as situações pontuais não é só para esta altura, nós precisamos de comer todos os dias, precisamos que as ajudas cheguem todos os dias, precisamos que em casa as crianças tenham condições todos os dias para poderem ter as mesmas, digamos, para poderem ter as mesmas oportunidades. Nós estamos a falar de algo que, no fundo, são direitos humanos. E a falta de oportunidades e esta diferenciação das oportunidades ocorre muito nisso. Os idosos viram-se muito... aqui há uma dupla posição. Por um lado, nunca se falou tanto em envelhecimento em idosos como nesta altura, porque eles mostraram-se, de facto, que são o setor mais frágil. São o setor mais frágil. Por outro lado, os padrões de fragilidade são padrões em que nós vamos ter que atuar, porque nós temos que cuidar daqueles que cuidaram de nós. E se vocês todos têm bem a noção do que são os lares, e nós temos lares muito bons, temos lares menos bons, e eu tenho a noção, e o Dinis não sei se já foi ver a requalificação do nosso lar, o lar está de 20 valores, não vai ser o sítio onde ele vai querer envelhecer. Nós temos que ter muito essa noção. O nosso padrão de qualidade de vida já mudou e, portanto, que isto nos sirva para criticamente pensar no nosso futuro e no futuro daqueles que estão connosco, porque nós não vamos, por melhores que sejam os lares, nós não vamos querer envelhecer em muitos destes lares. E vamos querer ter o médico ao lado, e vamos querer ter um outro tipo de apoio. E neste momento o problema da saúde mental é outro problema que vai explodir. Nós temos os idosos todos tristes porque ninguém consegue sair, eles continuam a ficar confinados. O medo que a Alexandra demonstrou por colar ao lado tem positivos. Eu hoje tive uma pequena celebração do dia de Santa Isabel, que é a padroeira da Misericórdia do Marco, e a senhora diretora do lar nem me autorizou a mim, só autorizou uma pessoa da mesa administrativa a estar, por uma questão de não expor os idosos a muita gente a entrar. E eu há poucos dias tive um idoso à porta do lar com as malas feitas a dizer: senhora doutora, eu não poupei durante toda a minha vida para morrer aqui fechado. E portanto nós temos muito que cuidar disto, porque o problema da saúde mental vai estar agravado após esta pandemia. Essa é, aliás, uma das atuais preocupações da OMS, da Organização Mundial da Saúde, são os danos mentais que isto provoca não só na geração idosa, em que é óbvio e flagrante que isso ocorra, mas também em muitos de nós, em muitas das pessoas que estiveram e que estão em teletrabalho e que têm os seus filhos em casa. Isto foi para muitas famílias que se viram de um momento para o outro com 2, 3, 4 crianças em casa, não é? Essas que não têm, são as que têm menos condições, na maior parte dos casos. E isso obviamente traz, e a preocupação com o futuro, que todos nós partilhamos, porque sabemos que vem aí de facto uma hecatombe económica que vai tocar a todos
e que tocará de forma ainda mais premente aqueles que já estão em situação de fragilidade. Para Sandra, se me permite, Sim. posso dizer só duas coisinhas relativamente ao que a doutora Amélia disse, só para acrescentar, e eu queria frisar aqui bem relativamente quando falámos nas crianças. Nós temos 40 crianças em ATL, a única resposta social na área da infância que não temos é o jardim de infância, que é público, mas para vos dizer que nós conseguimos uma parceria com uma empresa de Vila Real, uma empresa que trabalha connosco também com as impressoras e com a parte logística e informática. Nós conseguimos por mês 1000 fotocópias para levar a todos os meninos os trabalhos que os professores enviavam. Os professores enviavam para o nosso e-mail institucional e nós, com as equipas de rua, fazíamos chegar estes trabalhos à casa de cada um, porque infelizmente, ao contrário do que as pessoas possam pensar, a nossa região aqui, não é? E o nosso território, mesmo Aljó, Sabrosa e Mursa, acabamos por ter algumas crianças que não estão, e não estavam, hoje mais um bocadinho, mas não estavam preparadas com impressoras, com informática, com computadores. Nós tínhamos aqui uma sala de ATL que tínhamos 16 computadores, 16 PCs e alguns também ainda cedemos. O município fez esse trabalho fantástico, mas as crianças estavam a ter trabalhos escolares quase todos os dias, as semanas, também trabalhos do jardim, porque não parou, os professores continuaram a fazer este trabalho com eles, a escola secundária, a escola preparatória, a nossa escola aqui da nossa freguesia, e éramos nós exatamente, e foi muito importante, foi mesmo muito importante, porque os pais também não conseguiam, alguns deles trabalhavam na agricultura, trabalhar à jornada, outros que ficaram em layoff, algumas pessoas que trabalhavam também em empresas, quer em Vila Real, quer em Aljó, e para estas crianças também não foi fácil, foi um bocadinho aqui a retaguarda da instituição, de forma a que conseguíssemos colmatar estas dificuldades. Só para acrescentar aqui um bocadinho nesse, porque acho que é importante. Obrigada, Alexandre. Obrigada. Deixa-me só acrescentar aqui uma coisa relativamente à área da saúde que eu acho que é crítica. É que nós passamos estes meses a tratar do Covid e descuramos muito as outras doenças. Temos os médicos dos centros de saúde ainda em casa, com uma dificuldade muito grande das pessoas acederem, porque os idosos poucos têm acesso aos e-mails e nos telefonemas não percebem o que é que se passa. Quando tem os 3 medicamentos é exatamente como diz o Paulo, compra um porque não tem dinheiro para os 3 medicamentos, ou então compra 2 vezes o mesmo medicamento e tem uma sobrecarga de medicamentos. E aquilo que se está a constatar é um agravamento muito grande de patologia crónica, e patologia crónica que os torna mais sensíveis e agrava a situação de serem infectados pelo Covid. Eu falo, por exemplo, de diabetes e hipertensão, mas fundamentalmente diabetes, e que nós nos vamos ver confrontados com situações muito graves de doenças crónicas que, pura e simplesmente, ou porque não tinham médico, ou porque os hospitais estavam fechados, porque as consultas não estavam a funcionar e porque as próprias pessoas tinham medo de ir ao hospital, acabaram por não continuar com esse controle terapêutico. E vamos ver confrontados com isso. Um dos aspectos importantes, por exemplo, na Misericórdia do Marco, foi quando retomamos muito, logo que pudemos, retomamos a consulta externa, tentamos um dos principais fatores foi criar condições de confiança aos doentes para poder aceder ao hospital. Os doentes tinham medo de ir ao hospital e de facto temos conseguido isso, e temos conseguido também através de financiamentos, como a Alexandra falou, do BPI, da GoBank e de outros, conseguir dar um apoio muito à distância, através de teleconsulta, através de videochamadas, porque não podendo ir ao domicílio,
na medida em que nós temos um serviço com serviço móvel de saúde para envelhecimento na comunidade, não podendo ir ao domicílio, os idosos não foram desacompanhados. Agora, tudo aquilo que era centro de dia passou para apoio domiciliário, não foi mais do que isso. Com todo o problema agora desta retoma. Isto, nós paramos, retomar, e o que me assusta muito é pensar poder haver uma segunda vaga e o país parar outra vez. Eu isso acho que é catastrófico. E vamos ver como é que isto vai agora. Nós vamos tendo focos sucessivos de casos positivos. Já tivemos agora o caso de dois ou três lares que se mantiveram positivos, temos a situação de Lisboa, vamos ter a situação dos imigrantes que vêm a chegar agora em julho e em agosto, com toda a dificuldade de controlo, digamos, da situação de Covid. Portanto, mesmo dizendo que não podemos baixar a guarda, assim, nós não vamos poder confinar. Alexandra e Sandra e Paulo, este ano não vai haver férias para ninguém. Quem me conhece sabe que eu sou um homem de causas e quando isto rebentou do Covid-19, criei, já ano passado, fiz outras causas de ajuda. No ano passado, através da paróquia de Magrebos, ajudamos a Cáritas Diocesana do Porto com estilo de moda. Temos um alojamento local aqui na minha casa e criamos uma campanha de solidariedade para a Santa Casa de Misericórdia do Marco. Acontece que a campanha está aberta desde 1 de abril e os frutos são poucos. Já ouvi respostas do género: a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa que ajude, que ganham muito dinheiro, e para a Santa Casa de Misericórdia do Marco o valor é pouco. Diniz, é assim, eu acho que há aqui um equívoco muito grande com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa é uma instituição pública que não tem nada a ver com a União das Misericórdias Portuguesas. E, portanto, aquilo que as pessoas pensam que o dinheiro do jogo que é distribuído pelas Santas Casas, de facto não é. De facto não é, é diferente. Vocês não vos passa pela cabeça a quantidade de gente que às vezes me vem falar para ver se eu arranjo maneira deles terem a lotaria e terem isto e terem aquilo. Nós não temos nada a ver com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Apesar de tudo, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa nos últimos anos tem melhorado muito os apoios, não só em termos de projetos, mas também noutras atividades. Agora, Diniz, eu para já não estou muito admirada com isso, porque acho que nós vamos ter que promover muito mais este tipo de apoio, com um aspecto muito mais específico. Como disse a Alexandra, nós também tivemos muitas doações. Acabámos por ter, algumas delas nem sabíamos de onde vinham, porque não tínhamos contacto com as pessoas, mas isso só não resolve, e o Paulo aí nesse aspecto tem razão. Nós vivemos todo o ano, não é? Nós vivemos todo o ano. Agora, esta situação foi de facto uma situação muitíssimo crítica, e eu acho que todos vocês, por exemplo, em termos de EPIs necessários para proteger quer os utentes, quer os nossos funcionários, houve um exagero brutal do preço das EPIs. Nós chegámos a comprar máscaras a 7 euros que eram a 1 euro, e eu estou com muito medo de falhas que possa haver, por exemplo, nas luvas. Tanto quanto nós sabemos, isso pode existir. Se existir falhas nas luvas, nós não conseguimos ter as cirurgias a funcionar, nós não conseguimos proteger os nossos funcionários que vão dar banho aos utentes, é muito complicado. E nós não estávamos preparados para isto. Na verdade, ninguém estava, não é? Ninguém estava, e não era se estivéssemos preparados, não é? Claro. Infelizmente, as nossas instituições, de forma reiterada, andam a substituir o papel do Estado. Este papel cabe ao Estado. E, portanto, o Estado não desempenhando este papel, as famílias ficam, de facto, cada vez mais isoladas e portanto, e aí que entram as nossas instituições em cena, não é? É disto que se trata. Nestes últimos meses, de facto, do ponto não só a saúde de facto foi descurada,
mas do ponto de vista da educação acentuou-se de facto os extremos, não é? As desigualdades, porque para todos os efeitos as famílias que vão tendo algumas posses, que têm equipamentos informáticos, têm acesso à internet e afins, os miúdos, os alunos puderam de facto progredir, os outros seguramente que passaram 2 ou 3 meses aqui de alguma dificuldade, não é? É sim, é sim. Vivemos de facto um país de desigualdades e não é só entre as cidades, é o interior do litoral e, portanto, infelizmente tem-se vindo a acentuar nos últimos anos. Agora que tocámos no assunto dos apoios, a questão seguinte, vamos falar exatamente do estado das autarquias. Que apoios é que foram dados pelas autarquias às IPSS a nível de testes e equipamentos de proteção individual, outros tipos de equipamentos? Quais foram os apoios reais das autarquias às instituições, às vossas instituições? Eu vou repetir a pergunta para a doutora Alexandra ouvir, que ela estava ausente. Quais foram os apoios dados pelas autarquias às IPSS ao nível de testes, equipamentos de proteção individual, todos os apoios que foram dados, quais foram? Eu não sei quem é que quer começar. Eu posso começar porque sou muito rápido. Eu posso começar porque sou muito, muito, muito rápido. Eu há pouco disse no início que a Caritas Diocesana do Porto, para todos os efeitos, tem presença efetiva em 26 cidades. Nós não tivemos qualquer apoio de nenhuma das câmaras municipais. Convivemos relativamente bem com isso. Pelo contrário, quase que assim, a Caritas apoiou algumas autarquias. Vou dar um exemplo concreto, na instalação do hospital de campanha no Porto, portanto, alguns dos equipamentos que lá estavam eram da Caritas. Nós vivemos relativamente bem com isso, mas acho que justifica também reconhecer que as autarquias tiveram um papel muito importante no ataque à pandemia. Eu sou natural do Porto e cumpro-me fazer um elogio ao meu autarca, ao Presidente da Câmara Municipal do Porto, porque esteve particularmente ativo e acho que foi um exemplo para o país nos apoios que foi possível mobilizar. A Caritas Diocesana do Porto, provavelmente dita, não teve nenhum tipo de apoio das autarquias, mas também não vem nenhum mal ao mundo com isso. Bom, em relação a nós, em relação às misericórdias, houve, no Distrito do Porto, houve misericórdias que tiveram um apoio muito significativo, fundamentalmente no período inicial, quando foi necessário fazer testes. Houve um período muito inicial em que era relevante a realização de testes, quando os testes não eram fáceis de conseguir, e houve misericórdias que tiveram um apoio entre a Segurança Social e as câmaras para a realização dos testes. Por outro lado, houve outras em que essa situação foi mais difícil. Nós no Marco nós tivemos que fazer, na Santa Casa Misericórdia do Marco, nós no Marco temos 16 IPSS, em que eu acho dentro dessas 16 IPSS, neste momento já tudo foi testado. E já foi tudo testado progressivamente através de uma articulação da autarquia com a Segurança Social e com a saúde pública. Posso dizer que, em alguns casos, poderia ter sido mais cedo. Não correu mal, é aquilo que eu digo, por exemplo, em relação à misericórdia, que temos apoio médico, mas nós fizemos a primeira fase dos testes, fizemos-la à nossa custa quando os testes eram muitíssimo caros. Depois os testes foram repetidos, o que nos deu maior segurança. Entretanto, o apoio também, eu também acho que há algum apoio indireto que tem que ser relevado. Um deles foi a possibilidade de ter a área de detecção do Covid lá
a identificação de casos positivos e de referenciação para a saúde pública. Depois também a existência do Covid Drive, embora nunca se tivesse atingido o máximo de análise, digamos, de análises que foram feitas por dia. E depois outra situação que não foi preciso ser utilizada, mas que deu alguma segurança, que foi a afetação do Convento de Abessadas. No Convento de Abessadas nós tínhamos a possibilidade de ter 27 camas se surgisse qualquer situação que fosse necessário deslocalizar os idosos para o Convento de Abessadas. Tem condições ótimas. Na Santa Casa Misericórdia, quando fizemos as obras no lar, colocámos os idosos enquanto as obras decorriam e felizmente não foi preciso colocar lá nenhum dos idosos. Agora, aquilo que se continuou a sentir, e daí quando pergunta dos apoios, pior que os apoios é a noção da falta de coordenação. É a saúde pública dizer uma coisa e a segurança social dizer outra, e isso foi aquilo que foi mais dramático. E se nós conseguimos lidar razoavelmente bem com, digamos, com esses elementos do jogo quando estamos na saúde, eu acho que quem não está na saúde é muito mais complicado. É muito mais complicado. Isto não podia existir. E conforme diz o Paulo Gonçalves, claramente nós estamos a fazer o papel que devia ser feito pelo Estado. E isto já é desde a outra crise económica, que teríamos ficado muito mais pobres e muito mais frágeis se as instituições, ao longo deste tempo, não se fossem desenvolvendo, e só assim se percebe que as instituições, como aquela liderada pela Alexandra Magalhães, tenha, digamos, o tipo de respostas que tem. Se as tem, é porque quem as deveria dar não as dá. Alexandra. Sou eu. Então, assim, nós tivemos a sorte, eu acho que é sorte, de ter um município como Aljó que nos apoiou em tudo. Apoiou-nos a nós, a nossa instituição, mas também apoiou mais 12 instituições. Estamos a falar que o Conselho de Aljó neste momento tem 12 IPSS, 12. Não é fácil. Estamos a falar num município que tem que apoiar esta área social. Olhem, desde gel desinfetante, desde um nebulizador de ozono, desde viseiras, fatos de apoio, também um apoio monetário logo no primeiro mês que iniciamos a todas as IPSS, eles disponibilizaram um fundo que normalmente eles faziam já todos os anos, disponibilizaram este fundo também de apoio às IPSS para que tivéssemos mais recursos. Foi o município de Aljó que promoveu os primeiros testes de rastreio aos colaboradores de todas as IPSS. Depois fizeram, passado 15 dias, quase um mês, aos nossos utentes das ERPs. E só passado 2 meses é que o Estado pediu uma listagem dos nossos utentes de apoio domiciliário, que neste caso estavam transformados no apoio domiciliário e centro-dia, além de que nós também temos o POA-PMC, certamente o Paulo também terá, na Cáritas, nós temos o Programa Operacional de Apoio a Pessoas Mais Carenciadas, nós somos o polo de recepção e somos uma entidade mediadora no território Aljó, Sabrosa e Múrcia. Nós tínhamos 151 utentes, beneficiários, e passamos por 300. Estamos a falar que nem o Estado nos deu equipamento, as primeiras máscaras e batas que começaram a chegar, posso-vos dizer que as máscaras chegaram há 3 semanas e as batas chegaram esta semana, de apoio ao PA-PMC. E estamos a falar que distribuímos o cabaz de alimentos todos os meses, no mínimo uma vez por mês. Como temos uma quantidade bastante grande de congelados, fazemos isto 2 a 3 vezes por mês, porque senão, coitados, eles não tinham capacidade para armazenar tantos alimentos, porque era a mesma coisa que o Estado entendeu que
que havia mais pessoas necessitadas, dobraram a quantidade, mas não interessa que eles comam 50 quilos de arroz, o que interessa é que lhes dê os 50 quilos de arroz, não interessa que seja num dia, tem que ser os congelados, não é? Estamos a falar que são pessoas que têm problemas com condições de habitabilidade muito fracas, como é que eles vão ter a capacidade para receber 20 quilos de legumes, mais 10 quilos de brócolos, mais 15 quilos de espinafres? Não é só receber e armazenar. Receber e armazenar. Exatamente. Os congelados em particular, receber e congelar. Tal e qual, não é? Então nós temos que distribuir isto no mínimo 2 a 3 vezes por mês. O que é que isto implica? Mais EPIs, mais recursos humanos, tudo isto que as instituições também tiveram que trabalhar. Graças a Deus, volto a dizer, também o nosso município esteve ao nosso lado, preocupou-se quase sempre, quer a nossa vereadora da Ação Social, quer o presidente, tivemos um executivo também sempre presente e preocupado com as IPSS. Falo na minha, neste caso, porque estou a falar com dados, com factos, mas o que é facto também foram as outras IPSS. Talvez a nossa e a Santa Casa da Misericórdia de Aljó, que são os que têm mais respostas sociais, mas de facto tivemos sempre este apoio aqui do município e que mesmo num grande problema que nós tínhamos, que era para saber que pessoas é que nós poderíamos ter aqui infectadas e que tínhamos equipas nas várias aldeias, na freguesia e noutras freguesias, e não conseguimos de outra forma, para vos dizer também que o Estado, infectadas, e que nós fizéssemos uma listagem com os utentes que estavam em casa, a nossa sorte foi que a equipa técnica, a enfermeira, foi escolher assim alguns utentes e os primeiros utentes que nós colocamos para fazer o rastreio, que foram 15, foram os 15 que ficaram. Imaginem, com tantos utentes que nós temos no apoio domiciliário e neste momento isolados, os 15 que nós enviámos para fazerem os primeiros rastreios foram os 15 que até hoje fizeram, não tivemos mais nada. O município está a promover novamente outro rastreio. A instituição, posso-vos dizer que é outro problema, a instituição teve que fazer, porque não temos voluntários, como imaginam, estamos a falar numa freguesia isolada, estamos a falar que não existem transportes públicos, estamos a falar que temos aqui um mini mercado onde nós vamos buscar os bens de primeira necessidade até para levar aos domicílios dos nossos utentes. Estamos a falar que voluntários nós não tivemos, como é evidente, aqui muito isolados e as pessoas também não tinham como deslocar e infelizmente também não tinham possibilidades económicas para tal. Estamos a falar que tivemos que recrutar pessoas, mas também foi um ponto muito complicado para recrutar pessoas. O município também nos ajudou, através do GIP, do Gabinete de Inserção Profissional, a tentar recrutarmos pessoas para trabalhar. O que é facto é que mesmo nos recursos humanos tivemos uma dificuldade enorme. E depois disso, todos os recursos humanos que nós contratamos e que precisámos que entrassem ao serviço, pedíamos teste de Covid. O que é que aconteceu? O Estado disse que teria que ter sintomas para passar o teste de Covid, quando de facto quer dizer, então nós vamos recrutar pessoas que não sabemos o que estiveram, que até podem ter assintomáticas, diz-se. Então, nós, a instituição, teve que suportar esses testes. É qualquer coisa. É muito dinheiro. É muito dinheiro, é um esforço muito grande para a instituição. Claro, doutora. E ainda mais também nos aconteceu isso, já não há sintomas, mas nós sabemos a quantidade de assintomáticos que estão infectados. Portanto, é outra situação também relevante, não é? Isso mesmo. E nós enviamos e-mails e pedimos testes para as pessoas, para os colaboradores que iriam entrar. O que é facto é que, e temos outro problema, o problema também maior, não sei se vos aconteceu, mas a nós também nos aconteceu, era quando é que nós tínhamos o resultado destas pessoas? Se não enviam resultados está tudo negativo. Desculpem, então nós não temos que ter evidências em como de facto estas pessoas não estão, não são Covid, e quer dizer, onde é que nós... Não, porque se não enviaram é porque está tudo negativo. Então nós
fazíamos os testes às pessoas que iriam trabalhar connosco, 14 dias antes, esperámos o resultado, 72 horas, 2 horas antes da senhora entrar, ainda nem sequer tinha resultados. E depois lá tinha um mau feitio acima, não é? Porque depois lá íamos nós tentar ali. Então, mas se não há resultados é porque está negativo e tem evidências. Se porventura é positivo ou se porventura acontece alguma coisa, o que é que me salvaguarda a mim que esta senhora não era assintomática e que na realidade ela está positiva? Eu preciso de evidências de forma a que também possa apresentar à minha direção, como é evidente, e também à equipa que estamos a trabalhar, salvaguardando tudo e todos. E até numa situação em que haja um problema qualquer e sejam as próprias famílias a pedir essa informação, não é? Não pode ser de telefone, alguém disse que, não é? Mas é que a professora diziam isso, só nos diziam está tudo negativo, não se preocupe que está negativo, se estivesse positivo já tinham informado, está bem, está negativo, mas eu quero ver, como é que vocês sabem que está negativo? Onde é que nós sabemos que, quer dizer, o próprio Estado, não havia aqui, e como a doutora Amélia disse, e muito bem, não houve nunca sequer uma preocupação entre o Ministério da Solidariedade Social e o Ministério da Saúde, quer dizer, nunca se preocuparam, é muito fácil falar ou dizer-se que é preciso cuidar, os cuidadores têm que ser os primeiros a ter... a estar preparados para trabalhar no terreno com os idosos, os cuidadores têm que ter cuidados. Está bem, ok. Então quais são os cuidados? Que formações é que nos deram? Que informações é que nos deram? Absolutamente, é preciso um plano de contingência. A doutora Amélia sabe, Paulo, é preciso um plano de contingência. O que é isso? Claro. Esperemos isso. Mesmo com os nossos colaboradores e com a equipa técnica, assistente social, psicóloga, educadora social, é reunido todas elas. E o que é isso? O que é que vamos fazer? Como é que nós... Porque um plano de contingência de uma IPSS que tem respostas diferentes das nossas é completamente o oposto. Uma instituição que tem, como nós, respostas sociais atípicas é completamente diferente. Não é? Quer dizer, tudo isto aqui... Alexandra, e não se esqueça agora que tem que fazer um plano de contingência para a retoma das atividades, que é outra história. Eu, em relação ao hospital, tive 7 planos de contingência e já vou no 4º plano de contingência da retoma. As pessoas não fazem ideia do esforço que é estar a acompanhar tudo isto. Eu posso vos dizer que, por exemplo, houve uma norma do Ministério da Saúde para a retoma cirúrgica que saiu no dia 10 de junho, o dia 10 de junho que foi feriado, saiu à noite, com cirurgias marcadas para dia 12 e dia 11 também foi feriado. E, portanto, isto é complicado. E passado, e no dia 16... surgiu outra norma a revogar alguns dos pontos da outra, de modo que o plano de contingência que tinha sido feito para a retoma teve que ser reformulado novamente. Eu imagino que seja para outras respostas sociais que nós tivemos que fazer e fizemos para a área da psicologia, temos o SAS, o Serviço de Apoio ao Atendimento Permanente, que foi extremamente importante porque no marco tenha, digamos, a localização de toda a população e que nos permitiu identificar os casos mais críticos e que, embora tivesse que ser encerrado, nunca deixou o contacto com os utentes, o que foi extremamente importante, mas esses aspectos e aquilo que a Alexandra estava a dizer, o plano de contingência, o que é? Nós tivemos a sorte que na União das Misericórdias mandaram-nos um modelo, lá com os bonequinhos do vírus, e nós lá andámos atrás dos bonequinhos do vírus para fazer os planos de contingência. Mas eu acredito que seja muito, até porque há instituições frágeis que se estão a implantar no terreno, são muito úteis para a população, mas que nenhum de nós estava preparado para isto. Mas algumas, eu digo-vos uma coisa, nós conseguimos ter os indicadores que temos porque somos portugueses e somos muito bons. Eu ainda continuo com essa, porque de outra maneira isto tinha corrido muito mal. Se me permitem, eu confesso que numa situação de exceção como esta, estou disponível
para perceber o atraso em algumas respostas. As informações contraditórias já é muito difícil, não é? Umas vezes máscaras não se usa, isso já tenho muita dificuldade de perceber, porque são os sinais contrários que se dá, não é? Sim, sim, mas houve informações contraditórias que também decorreram da evolução da pandemia, nem tudo, assim... Sim, estava a referir em particular, pegando no seu exemplo da legislação que sai no dia 10 e depois estava a referir coisas mais dessa natureza. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Agora houve, e é uma coisa que nós temos que perceber, ao longo destes meses, houve algumas informações contraditórias do usa máscara, não usa máscara, que foram evoluindo com a pandemia, e isso aí nós também temos que perceber, e a flexibilidade digamos, das atuações tem que ser perceptíveis. Agora, não se percebe que no dia 10 saia uma norma e no dia 16 saia outra a dizer que o teste de Covid não é preciso em algumas cirurgias, percebe? Isso aí não entra na cabeça de ninguém. Nós tínhamos preparado uma terceira questão, que de alguma forma vocês já foram também respondendo. Exatamente. Sim. Ao longo das vossas intervenções, que se prendia com os apoios que foram concedidos aos utentes e às famílias, portanto, mas ainda assim, se quiserem completar com mais... Lembro-me, por exemplo, da intervenção da Alexandra, logo no início, e do Paulo também, que refletiram exatamente, a par da referência às dificuldades, foram refletindo também o tipo de apoio, não é? As preocupações que nortearam o apoio aos utentes e às famílias. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa no âmbito desta questão. Não? Passamos à próxima. Dinis. Como será o futuro dos IPSS? Que medidas estão a ser preparadas? Alexandra. Eu posso dizer que já sei de cor aquela música Eu Sei Lá, da Bárbara Tinoco. É mais ou menos isso. Olha, eu sei lá em que dia da semana que eu estou e como é que será. É tipo isso. Agora, muito a sério, acho que aquela frase que a gente viu nas crianças e que também nós vimos em várias janelas, vamos todos ficar bem, vai ser tudo igual, não vai nada. Vamos nada ficar bem, não vai ser tudo igual, não vai ser nada. Eu preciso de um apoio psicológico, a doutora Amélia estava a falar que não vamos ter férias disso de todo já, mas um apoio psicológico durante meio ano, certinho ali, isso é limpinho, eu não me livro disso. Porque acho que as IPSS não estão a ser ajudadas neste aspecto, não estão a ser valorizadas, não estamos a falar estamos a falar em se preocuparem de facto com os problemas que as IPSS têm. Quando temos o Estado que diz que e este mês recebemos mais 5% nas comparticipações, é um gozo, porque 5% nas comparticipações, quando as IPSS, como nós tínhamos loja social, tínhamos lavandaria social, fazíamos prestação de serviços, fazíamos refeições para as escolas e que tivemos que cortar, ou seja, tivemos uma perda enorme. E que falam 5% para as IPSS para ajudar, quer dizer, quem é que se preocupa não só em termos económicos, mas também o que é que as IPSS neste momento necessitam de forma a que estejam preparadas para o futuro e para uma segunda vaga, nem pensando numa primeira que nós já passamos, mas numa segunda vaga. Que preocupações é que o Estado está a ter connosco? Que preocupações é que é tão simples quanto isso, acharem que nós podemos abrir o ATL, abrir a creche, o centro-dia ainda não está previsto, nem ninguém sabe quando é que estará, abrir as visitas aos familiares, mas ao mesmo tempo ninguém se preocupa
se estamos ou não com, nós continuamos com equipas de pilha, se temos ou não recursos humanos cansados, se realmente nós necessitamos ou não que as equipas sejam acompanhadas. E essa é uma grande preocupação para nós, é que há medidas que nós vamos ter mesmo que tomar, e essas medidas vão ser aquelas que nós já tomamos neste momento, têm a ver com a nossa instituição. Posso-vos dizer que era uma instituição livre, nós só tínhamos na parte do ERP quartos, porque temos utentes com várias patologias, aí é que nós tínhamos horários de visitas. Nas moradias, no alojamento de emergência, tudo isso, não, era uma instituição aberta, livre, estamos uma aldeia-vila, não é? Era uma instituição em que as pessoas entravam, toda a gente se cumprimentava, toda a gente colhia a instituição, e neste momento não vai acontecer, eu acho que nunca mais vai acontecer isso, acho que as coisas vão ser de uma forma diferente. Vai ser também diferente a forma como nós criamos laços com as pessoas, mesmo com os próprios utentes, que é um bocadinho complicado pensarmos nisso, mas quem cria laços de afeto, porque eles acabam por ser a nossa família e de estarmos aqui sempre, que estávamos em beijos e abraços e que tínhamos aqui uma excelente relação, claro que as coisas não vão ser mais a mesma coisa, não é? Acho que vai mudar muito a nossa forma de ser e de estar também perante as pessoas e com a sociedade, com os próprios stakeholders, todas as pessoas que nos rodeavam, todas as pessoas que, acho que tudo isto vai ser diferente, e as IPSS, sem dúvida, têm que se unir. Quando a doutora Amélia falava nisso, e muito bem, em termos de relações, e unirem-se e estarem muito coisas numa batalha que eu acho que tem que ser nossa. Acho que as IPSS de facto têm que se unir, têm que criar aqui uma comunidade e têm que dar a conhecer efetivamente o seu trabalho e dar a conhecer que realmente precisam aqui de não só a área social, mas também na área da saúde, na área dos recursos humanos, e que é muito importante isso. Eu acho que é mesmo essa a importância. Agora, tudo o resto, eu sei lá. Bom, eu Na acho verdade, sim. Eu acho que nós vamos conseguir sobreviver se de facto criarmos esta rede entre misericórdias e PSS, toda esta área da economia social, toda esta área do terceiro setor é extremamente importante. E em relação ao financiamento e àquilo que a Alexandra Magalhães falava, é assim, a única coisa que nós queremos é que nos paguem os serviços. Não precisamos de mais nada, nós não estamos a pedir mais, nos pagarem os serviços. É aquilo que nos acontece, por exemplo, em relação à área da saúde. A nossa atividade não é uma atividade de lucro, não é uma atividade de distribuir os dividendos pelos acionistas. Os nossos acionistas é a população que nós servimos. E temos que ser responsáveis. Eu não posso chegar a esta altura e ter em dívida mais de 1 milhão de euros da saúde, de trabalho que já foi feito desde o ano passado em cirurgias de todo o país, que se conseguiu resolver o problema de muita gente a um preço muito mais baixo do que aquele que é pago no serviço público. E a saúde é tudo, é o público, é o privado, é o social, mas de facto aquilo que nós precisamos é que nos respeitem, e respeitem-nos, e respeitar-nos não é fazer-nos ganhar dinheiro, é pagar-nos o serviço que nós prestamos, e eu acho que isto é uma questão de dignidade das próprias instituições, porque nós estamos a fazer aquilo que o Estado não consegue fazer. A nossa população toda ficaria muito mais pobre e muito mais fragilizada e muito mais desgraçada se não existisse a economia social. E nós vamos ter que nos firmar como um elemento crucial para o desenvolvimento do país e fundamentalmente para a criação do bem-estar de todos nós. Muito bem. Eu diria, respondendo à vossa questão, ninguém sabe, na verdade, não é?
nós estamos sempre dependentes da evolução da pandemia, para todos os efeitos, não é? Não sabemos se há ou não uma segunda vaga, quais são as consequências. Agora eu diria que, porventura, as instituições têm que ser repensadas. O trabalho que estão a fazer no terreno e validando o que disseram anteriormente, eu sou apologista sempre do trabalho em rede, porque de outra forma as instituições acabam por se canibalizar, estão várias instituições a fazer o mesmo trabalho para as mesmas pessoas, não tem qualquer sentido, é preciso definir o enquadramento de cada uma, em que é que cada uma pode fazer a diferença e, de forma enquadrada, em rede, podemos encontrar uma resposta global e que vai ao encontro das necessidades de quem de facto precisa, não é? É esse o nosso princípio na Caritas, é isso que nós temos procurado fazer. Num primeiro momento de forma surpreendente, não é? Porque quando a Caritas aparece no terreno a dizer que quer ser o agente dinamizador da área social na Diocese, as pessoas estranham, não é? Mas, na verdade, aquilo que nós queremos promover é exatamente esse trabalho em rede, esse trabalho em equipa, porque só assim achamos que podemos ser úteis. De alguma forma, nós quando pensamos nesta questão, obviamente no sentido também de saber o que é que poderia estar a ser feito para preparar, lá está, a eventualidade de uma vaga, eu acho que até ia mais no sentido de percebermos se, decorrido este tempo, não é? E vividas estas experiências, umas melhores e outras piores, já teria havido lugar a alguma coordenação entre os tais ministérios, não é? Que deveriam intervir nesta área, estar atentos. E alguns planos que acautelassem, por exemplo, aquilo que há pouco a doutora Amélia se referia, que é a circunstância de nos vermos, sobretudo até com a presença e a aproximação do inverno, na iminência de uma segunda vaga e, portanto, não temos que estar a incorrer nos erros não é? nestes, hoje é uma coisa e amanhã é outra, e já estamos de alguma forma a calcular essa situação. Pelo que percebo das vossas respostas, continuamos todos muito entregues ao tal desenrascanço típico dos portugueses, não é? E ou seja, há um jogo quase de vamos fazer isto porque eventualmente pode acontecer aquilo, mas sem que haja aqui uma coordenação, uma orientação superior, não é? Ou alguma ajuda nesse sentido. E isso preocupa-nos, obviamente, tem que nos preocupar a todos. E indignar-nos também, porque esse direito ninguém nos tira a ver, é o direito à indignação, não é? E de facto foi nesse sentido que a questão foi colocada. Eu acho que nós estamos, de uma maneira geral, aquilo que me parece é que nós nos últimos meses passamos muito tempo a reagir. Nós fomos totalmente reativos. Tenho dúvidas que esse planeamento de facto tenha existido, não é? Porque se esse planeamento tivesse existido, porventura, nós hoje não estaríamos confrontados com uma situação do Reino Unido, para todos os efeitos, bloquear os voos para Portugal, com as consequências que isso vai ter para o nosso turismo. E voltamos ao tema inicial, não é? Eu tenho muito medo do que vem por aí. Não tanto pela segunda vaga, porque é normal, nós tão cedo não nos iremos livrar deste vírus, para todos os efeitos, ou desta pandemia, mas tenho dúvidas que nós sejamos de novo remetidos a um confinamento, porque de facto o país não aguenta, mas a verdade é que não tenho muito poucas dúvidas que o desemprego vai aumentar para números absolutamente galopantes, vai haver situações de maior fragilidade e uma vez mais o Estado não fazendo o seu trabalho de base, caber-nos a nós de novo assegurar essa resposta social. Não se esqueçam que há 2 dias atrás o Presidente da Organização Mundial de Saúde disse que o pior que ainda está para vir. E eu já vi muita gente muito assustada com isso. Exatamente. Foi exatamente isso que eu também fiquei completamente em pânico. E o pior está para vir, por um lado na área da saúde, mas por outro lado também em todas as repercussões económicas e financeiras que decorrem desta situação. Há milhares de postos de trabalho em risco, há milhares de situações de crise que vão despontar, há muita gente que foi sujeita a teletrabalho e não sabe se que ainda continua em teletrabalho e pode acontecer, quando voltar ao teletrabalho,
reduzirem o horário de trabalho ou até serem despedidos, porque às vezes as empresas vão chegar a um ponto em que não vão ter trabalho em algumas áreas. Nós, quando falamos de empresas, temos sempre, bem, eu estou de uma área profissional, eu sou o presidente da Câmara de Susana do Porto há 3 anos, a título voluntário, porque eu exerço uma atividade profissional no dia-a-dia, estou ligado a um setor industrial que é o setor do calçado. E muitas das vezes nós, quando pensamos nas empresas, pensamos sempre em empresas de alguma dimensão. Esquecemos, porém, que mais de 90% das empresas portuguesas têm menos de 5 trabalhadores. Sim. É o senhor do TAP, todos nós seguramente que já fomos confrontados nos últimos meses com estabelecimentos que nós conhecemos uma vida toda e pura e simplesmente encerraram. Pura e simplesmente encerraram, porque mesmo com layoff, mesmo com as soluções que foram encontradas, para todos os efeitos havia sempre despesas sem qualquer tipo de receitas. E se as empresas, nomeadamente essas microempresas, estavam do ponto de vista financeiro já muito débeis, estes últimos meses foram de facto fatídicos. Não é? Sim, há setores que nós percebemos que estão muito afetados, não é? Ainda li esta semana uma notícia qualquer que cerca de 40% do setor da restauração está na iminência de ter que fechar portas, não é? Porque de facto não consegue fazer face aos 3 meses que passaram em que acumularam despesas, não é? Mas também ao que ainda aí vem, a ausência de público, ao facto das pessoas estarem condicionadas nessa e os estabelecimentos estão limitados, não é? Um restaurante que levava pessoas agora só pode levar 40 ou 50, portanto, ou seja, continua a ter o mesmo nível de despesas, mas objetivamente vai ter menos receitas, não é? Portanto, não foi... Atrás desse restaurante está uma cadeia de fornecedores, não é? De transportadores que dependem dessa cadeia de negócio para sobreviver. Portanto, de facto, nós temos... E havia outros negócios que se perfilavam, e para todos os efeitos, são um exemplo concreto, a indústria têxtil, de um momento para o outro, descobriu a capacidade de fazer máscaras. Passaram a ser produzidas milhares, milhões de máscaras. Só que depois, mesmo na União Europeia, a legislação é diferente de país para país. Ou seja, muitas das máscaras que foram feitas num primeiro momento não podem ser usadas na Alemanha por causa de especificidades, na França outras e afins. Portanto, mesmo um modelo de negócio que se achava, por exemplo, que podia ser interessante para algumas empresas, e de um momento para o outro, afinal, não é modelo de negócio nenhum, não é? As empresas andaram, de certa forma, a passar algum tempo e afins, algumas naturalmente ganharam dinheiro com o processo. Está a demorar muito, muito, muito tempo a arrancar. Nós precisamos todos rapidamente restabelecer a confiança, porque só restabelecendo a confiança para começar é bom para a nossa sanidade mental, mas simultaneamente se o consumo não começar a ser... se não restabelecemos o consumo, portanto, vamos ter muitas dificuldades nos próximos meses, porventura até nos próximos anos. E nós nas instituições de saúde também há a crescer aquilo que foi dito. O problema, para além dos gastos que são extremamente acrescidos das EPIs, temos também contabilizar outro aspecto que é muito relevante, que numa tarde que se fazia 10 cirurgias, neste momento faz 6, porque o tempo que é necessário para higienizar o bloco, para mudar as roupas, para saber isto, quando se fazia consultas de 20 em 20 minutos, neste momento faz de 30 em 30 e a sala de espera se levava 70 doentes, agora leva 20 e portanto tudo isto somado tem um efeito multiplicativo muito grande. As contas ainda são muito difíceis de fazer agora, não é? Ninguém, a avaliação efetiva dos efeitos da pandemia vai demorar algum tempo a serem contabilizados. E enquanto ela existir, nunca é uma conta fechada, não é? É sim. Uma conta a ser feita todos os dias. Sim. Há bocadinho o Dr. Paulo falaram da questão da restauração. Eu dou o exemplo que a minha é mais caro, que é o alojamento local, que temos um aqui na minha casa,
E acontece que nós acabamos também por perder dinheiro para manter a questão de higienização e limpeza do alojamento local. Entre reservas deixamos 48 horas vazio. Ou seja, se sair um cliente amanhã, eu só volto a aceitar clientes a partir de quarta-feira, por exemplo. Logo aí leva também uma quebra de receitas, porque em vez de passarmos a ter um mês inteiro, se calhar passamos a ter só 2 semanas e meia livres por mês. É um bocadinho complicado também gerir estas questões, e acontece o mesmo na questão de higienização dos lares, das IPSE, dos centros de dias, igual. E dos lares, e dos hospitais. Exatamente, dos hospitais. Por outro lado, poderá haver alguma vantagem de retoma dos alojamentos rurais. Para férias, as pessoas não vão poder ir para o estrangeiro, vão começar a conhecer melhor o nosso país. Não tem razão de queixa. Desde que não andem aí a dispersar o vírus. Vai ser um bom momento para conhecer novamente o país. Muita gente que conheço que costumava ir para o estrangeiro, neste momento vai fazer as suas férias aqui e já ninguém pensa em sair, mas provavelmente não vai conseguir compensar as perdas. Não é suficiente. Está muito longe de ser suficiente. Muito longe de ser suficiente. Mas não estávamos preparados. Isto é uma crise mundial que não podemos. Vai ser para todos, um bocadinho para todos. Eu acho que isto é absolutamente assustador e é a demonstração muito objetiva daquilo que nós andávamos sempre a falar, da globalização nos seus aspectos mais positivos. Esta maneira de difusão deste vírus foi qualquer coisa de espantoso naquilo que é a mobilidade das pessoas, naquilo que é a mobilidade entre os países, e que demonstrou que de facto estávamos todos muito, muito interligados para o bem e para o mal, e neste momento é uma fragilidade global. Há uma questão no meio disto tudo que desde o início que começou a falar sobre o vírus, em dezembro, fins de dezembro, início de janeiro, alguém dizia: o vírus não chega a Portugal, nunca na vida irá chegar a Portugal, e acontece que um mês e meio depois ele estava cá. E se calhar já estava antes. Já cá estava antes. E se calhar já cá estava antes. Saiu uma notícia esta semana que, não sei se cá em Portugal acontece o mesmo. Em Barcelona, em Espanha, guardam uma amostra de todos os dias de água das canalizações residuais. E acontece que encontraram o vírus já nas águas residuais de Barcelona de março de 2019. Pois. Não sei se alguém quer fazer uma questão. Temos aqui 2 ou 3 pessoas a assistir. No Facebook não houve ninguém que questionasse nada. Não sei se alguém quer fazer uma questão. Se não, pedíamos uma mensagem final a todos. De esperança, por favor. Uma mensagem de esperança. Não, eu posso começar, voltando ao início, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de partilharmos as nossas experiências, de vos conhecer, para todos os efeitos. Eu também tenho dúvidas que vai ficar tudo bem, não é? Portanto, mas temos que ter de facto alguma esperança. Foi um momento de pararmos, refletirmos. Se calhar andávamos todos num ritmo de vida que era em tudo demasiado, não é? Era em tudo demasiado. Para título de exemplo, há bocado não quis interromper, mas em jeito de brincadeira, eu viajo muito profissionalmente. Eu ano passado passei cerca de 100 dias fora. Viajava. E este ano descobri que tenho mulher e filhos, por exemplo, não é? Portanto,
passo muito tempo fora de casa e é o momento, se calhar, de abrandar o ritmo, de pensarmos noutras formas de trabalho, de colaboração, e mesmo no trabalho que fazemos nas nossas instituições, de facto, temos de ser mais criativos na resposta que temos que assegurar à comunidade, porque, objetivamente, as pessoas não podem ficar isoladas e sem ajuda. Agora, se são com as mesmas ferramentas ou se são com ferramentas distintas, se é um trabalho individual ou se é um trabalho em equipa, cada um de nós tem que perceber que uma que o pode fazer. Mas, porventura, teremos aprendido alguma coisa neste período. Tenho essa esperança que tenhamos, de facto, aprendido alguma coisa com isto e que, no fundo, possamos melhorar as respostas que já assegurávamos no nosso dia-a-dia. Eu acho que este ano é um ano de profunda reflexão para todos nós, para as nossas instituições, para o modo como nós nos posicionamos nas instituições e na vida, que era aquilo que dizia, que descobrimos muita coisa que se calhar com a nossa pressa de viver estávamos a deixar passar. E vamos ter que nos recriar. Isto não vai ficar, Alexandra, isto não vai ficar tudo bem, nem vai ficar nunca mais como era antes, mas nós temos que recriar um bom mundo. Temos essa responsabilidade, com esta consciência, com esta aprendizagem, com o privilégio de estarmos a viver este momento, que eu também acho que é um privilégio nós podermos estar a partilhar todos de um momento que é um grande desafio. Temos que, de algum modo, deixar ficar algum legado para aqueles que nos vão suceder, para que se mantenha aquilo, porque todos nós, acho que nas nossas, digamos, não só nas nossas profissões, mas mais nas nossas convicções, que todos nós temos um outro trabalho naquilo que nós acreditamos. Então, sou a última, não é? Acima de tudo, muito obrigada por esta partilha e obrigada mesmo. Aprendemos sempre e eu aprendi muito mais. Uma vantagem que eu tenho que dizer, e claramente uma das vantagens foi, a título pessoal, foi que a importância das tecnologias, não é? Porque muitas vezes as pessoas achavam que as tecnologias não eram assim tão importantes como as reuniões, muitas vezes fazer reuniões através das novas tecnologias e poupar, entre aspas, aqui muitos recursos, até para o meio ambiente, carros a andar de um lado para o outro, coisas que às vezes nós poderemos perfeitamente e que poderíamos já há algum tempo ter o stress que se vivia emocional sempre num constante dia-a-dia. Uma vantagem, pode ser chamada assim, das tecnologias que nos ajudaram aqui nestas relações interpessoais e trabalho. Depois, foco e fé, acho que é isso que tem sido os nossos valores também diariamente, a nossa determinação e a minha que acaba por ser a representação de todos os colaboradores, é foco e fé, focarmos sempre no objetivo, conseguirmos ultrapassar, não descurarmos este vírus e termos a noção que realmente é perigoso e fé naquilo que nós fazemos e acreditar constantemente, diariamente naquilo que nós estamos a fazer. Acho que é essa a nossa e a minha preocupação e é este o meu objetivo de vida também, de valores que temos. E fazendo também das palavras da doutora Amélia, exatamente isso e acho que há valores que nós já nos tinham sido passados, mas ainda não os tínhamos descoberto e que neste momento é um bocadinho isso, é colocarmos em prática aquilo que nós fomos adquirindo e neste momento
é essa determinação que temos que ter todos, percebermos, e que se calhar estamos a passar, eu costumava não, eu costumo dizer diariamente, eu pensei que já tinha passado por tudo, mas ainda mais isto, não é? É um bocadinho isto, se temos que passar por isto é porque temos algo para ser fortes e para conseguirmos ultrapassar esta fase menos boa, e que se a segunda fase que se avizinha, que seja exatamente igual à primeira, pelo menos. Obrigada. Professora Sandra, quer depois concluir, quer dizer alguma coisa? Tinha tanta coisa para vos dizer. Primeiro dizer que gostei muito deste momento de partilha. Acho que ele cumpre um propósito, nem que não seja, não tivemos muita assistência, mas eu acho que cumpriu um propósito interessante para todos nós, que é percebermos que não estamos sozinhos, não é? E que todos, de alguma maneira, estamos em campos diferentes a dar o nosso melhor. E essa resiliência é a resiliência que permitiu à nossa espécie chegar onde chegou hoje. E há pouco a Alexandra estava a dizer em relação às novas tecnologias, não é? Elas cumprem aqui um papel de facto muito importante, até ao nível do distanciamento social, que é do afastamento, da distância física, eu prefiro chamar-lhe assim, do distanciamento físico é obrigatório, mas isso não significa que as pessoas tenham que estar distanciadas. Por exemplo, os idosos, é relativamente fácil pô-los numa câmara, diante da câmara, e falar com a família. Não é a mesma coisa, não substitui o abraço, mas é alguma coisa, não é? E portanto eu dou por mim a refletir muitas vezes noutros cenários que a humanidade já viveu, não é? De pandemias, de pestes, e eles conseguiram sobreviver sem a tecnologia. E nós estamos aqui hoje como testemunho dessa sobrevivência. Portanto, de alguma solução, não é? Alguma coisa há de restar e há de sair daqui, e não sendo melhor, que cumpra um bocadinho, que vai um bocadinho, se calhar, no tal sentido, se calhar foi um travão, que o ambiente também, sabemos que o ambiente respirou um pouco melhor desde que nós parámos. Como dizia o Paulo, é tempo, ou foi tempo também de pararmos um bocadinho, nos refocarmos, nos questionarmos sobre um conjunto de dinâmicas que, enquanto humanidade, estávamos a seguir. Isso é bom, não é? Isso parece ser bom. Agora, olha, é de facto uma questão de sermos resilientes e de arranjarmos as tais redes, as tais parcerias que são indispensáveis para sobreviver a isto, não é? E para ajudar aqueles que não estão no mesmo barco que nós, mas estão na mesma tempestade neste momento, e que têm barcos muito piores, que são os idosos, que são as crianças, que são as famílias ajudadas pela Caritas, que são os pacientes que vão ficando para trás nas listas de espera por conta dos atrasos nas cirurgias e nas consultas. Da minha parte, dizer que foi um prazer conhecê-los a todos. Espero que este momento, que possamos encontrar-nos noutras circunstâncias melhores, mas gostei muito. Foi um momento muito... Era bom nós ficarmos com os contactos do Diniz, que pudesse enviar. Isto aqui tem sempre que ser pedido agora por causa da proteção de dados, mas era muito importante nós podermos ficar com os contactos. Não é? Era muito importante, porque acho que não vai parar este momento agora, porque já verificamos que pode haver aqui pontos de encontro muito importantes a problemas comuns. Nós encontrar soluções também comuns. Nós, eu nas conferências anteriores que fiz relacionadas com o turismo e com os autarcas, deixámos sempre o compromisso de, quando isto tudo passar, reunir-nos presencialmente essa gente toda. Vamos aí para o seu alojamento? Pode ser. Só cabem 5 pessoas. Não interessa. Mas para uma reunião serve. Não tinha a certeza que vocês me quisessem dar o contacto, porque eu sou chata que não. A mim resta-me agradecer a disponibilidade de todos para estar. Agradecer à professora Sandra por ter aceitado o desafio de coordenar comigo, de ter sugerido uma excelente instituição que é a Centro Social de Vilar de Massada, porque fiquei a conhecer melhor e espero um dia deste conhecer pessoalmente. A Santa Casa já conheço, a Caritas já conheço, já colaboramos juntos. O ano passado fizemos um desfile de moda.
para a Caritas Diocesana do Porto, em que tivemos cerca de 500 pessoas a assistir, um espaço lindíssimo junto ao Rio Douro. Já não me recordo que valor é que nós entregámos, sinceramente. Tivemos mais pessoas que, por exemplo, nos últimos desfiles de moda da Semana da Moda de Paris. É que esses não tiveram ninguém, portanto era fácil também. Era fácil. Foi fácil. Muito obrigado. A Santa Casa já conheço várias vezes. Vamos nos encontrar também por causa do donativo que estamos a fazer e da campanha que estamos a organizar. Sim, vamos. Resta-me agradecer a presença de todos. A professora Sandra disse que foi pouca assistência, mas foram à volta de 50 pessoas. Entre o Facebook e o Zoom, andou à volta de 50 pessoas a assistir à palestra. Muita gente no Facebook a assistir e a dar os parabéns por este debate, por estas informações que foram dadas. Por isso, agradecer a todos, muito obrigado, e depois iremos passar os contactos uns aos outros para manter esta rede de comunicação. O Diniz é que nos vai mandar os contactos. Mando. Está bem, pronto. Muito bem. Tá. Uma boa noite a todos e até uma próxima. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Tchau. Tchau.